Deus me revelou qual foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Adão e Eva comeram. Você quer saber? Fique comigo até o final desse vídeo. Eu sou o apóstolo Alexandre Oliveira e estou trazendo mais um conhecimento revelado para você. Estamos entrando agora ao vivo, como vive o nosso Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida hoje aqui. Apóstolo Alexandre Oliveira, uma voz profética. Você está entendendo, irmã? Aonde mais você tropeçou é onde mais Deus vai te levantar. Aonde mais você caiu é onde mais Deus vai te fazer forte. Aonde habitou a tua fraqueza, vai habitar a tua fortaleza. Aonde abundou o pecado, vai superabundar a graça. Ministrando debaixo de uma unção poderosa, curas, milagres e a palavra revelada. É forte demais, Brasil! A paz do Senhor Jesus, povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Eu sei qual foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus me deu uma revelação e eu quero aqui, através da palavra, através da Bíblia Sagrada, te dar essa revelação a qual o Senhor me deu. Meus amados irmãos, eu preciso que você entenda primeiro, existe uma diversidade de estudos, de teólogos, de judeus, de rabis, a qual trazem as suas teorias acerca da árvore do conhecimento do bem e do mal. Qual foi o fruto a qual Deus estabeleceu que Adão e Eva não comessem? Nós sabemos que há muitas especulações, inclusive a maçã, que é um fruto que todos acreditam que seja. Alguns teólogos, alguns rabis judeus, que dizem que é o figo, outros dizem que é a uva, outros dizem que é a tâmara, e há quem diga até que é o trigo. Mas eu quero te trazer aqui, primeiramente está lendo o texto, a qual nós vamos procurar aqui entender pela revelação do Espírito Santo, a qual Deus me deu, qual foi o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu quero estar lendo o texto que se encontra em Gênesis, capítulo 2, versículo 17, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Nós sabemos primeiramente que Deus estabeleceu a árvore do conhecimento do bem e do mal como uma árvore a qual eles não poderiam comer. Meus amados, muitas pessoas questionam por que Adão desta árvore. Eu acredito que Deus estabeleceu isso por um período. Observe que a árvore é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão e Eva já conheciam o bem, já conheciam o bem de Deus. Deus era o bem. Mas a Bíblia diz que Eva será influenciada por uma serpente, que na verdade representa o próprio Satanás, e ela foi influenciada a comer desse fruto, e depois disso eles passaram também a conhecer o mal, também a conhecer, aleluias, a maldade da serpente, a mentira do diabo. Agora o que eu quero que você entenda, que acredito eu, que Deus, ele estava provando Adão e Eva em um período, mas não acredito que a árvore do conhecimento do bem e do mal seria restrita ao homem. Todavia, acredito que seria para um tempo a qual Deus estava preparando. Por quê? Porque Adão, ele já nasceu homem. Adão, ele não nasceu como criança. Adão não nasceu de um ventre como nós. Adão foi criado já como homem. Mas ele tinha a sua inocência. E nós sabemos que o conhecimento, meu irmão, ele é bom no seu tempo devido. Por exemplo, eu tenho 2 filhos que são crianças ainda. Eu tenho a Bia, que tem 10 anos. Eu tenho o Natan, que tem apenas 7 anos. Eu jamais gostaria que os meus filhos perdessem a sua inocência, tendo alguns conhecimentos que para mim, aleluia, como pai, eu poupo eles desse conhecimento, porque ainda não é a hora. Não é a hora deles terem esse conhecimento que pode corromper a infância, a inocência deles. Assim acredito eu que poupar Adão e Eva do conhecimento do mal, aleluias, naquela época era um período talvez que Adão estava amadurecendo, que Eva também estavam amadurecendo para o tempo certo, eles chegarem a esse conhecimento, como nós homens, que o conhecimento ele é bom no tempo oportuno, no tempo correto. Então Deus estava apenas preservando Adão e Eva daquele conhecimento, aleluias, que não era o tempo. Mas vamos lá, eu quero estar lendo aqui outro texto que se encontra
no livro Gênesis capítulo 3, versículo 6, que diz assim: e viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido. Esse texto revela o momento exato que Eva come do fruto e compartilha também com Adão. Agora, o primeiro ponto que nos faz entender, e é tão interessante que muitos outros rabis, teólogos também usam esse texto para identificar o fruto e a árvore a qual Adão e Eva comeram. Eu quero usar esse texto, mas eu vou mais além, debaixo de uma revelação que o Senhor me deu em outro texto, para declarar para você, debaixo dessa revelação, qual era o fruto que Adão e Eva comeram. O texto diz assim no versículo 7, ainda em Gênesis 3, mas no versículo 7. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só, primeira coisa que eu quero enfatizar, lembra que eu te falei? A árvore do conhecimento ia quebrar aquela inocência, ia trazer um conhecimento fora do tempo. Isso é tão verdade, que Adão e Eva, eles andavam nus no Éden, e agora que eles comem do fruto, eles vão ver que estão nus. Ou seja, a inocência foi arrancada. Toda criança, ela não tem vergonha da sua nudez. Toda criança, nós vemos ela andar nua e ela não se envergonha, a não ser quando ela começa a ter os conhecimentos da vida, então ela começa a se privar, e é justamente o que aconteceu. Mas o que eu quero enfatizar aqui é na parte B, que diz: e cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. Olha só, a Bíblia diz que eles pegaram folhas de figueira, ou seja, talvez a árvore que estava mais próxima, que foi justamente a árvore que lhe deu fruto, é da onde eles tiraram as folhas para usarem como um avental, para fazerem para si roupas. Então o primeiro ponto que eu trago é esse texto do conhecimento do bem e do mal. Era uma figueira e que Adão e Eva pegaram folhas dessa figueira. Meus irmãos, isso daqui muitas pessoas trazem esse conhecimento, mas eu quero me aprofundar e eu quero ler um texto lá no Novo Testamento. Nós vamos ler lá em Mateus capítulo 21, versículo 18, que diz assim: e de manhã, voltando para a cidade, teve fome, e avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. O texto diz no versículo 18: e de manhã, voltando para a cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. Jesus estava em Betânia e Jesus agora está indo para Jerusalém. E Jesus teve fome. E o texto vai dizer que avistando uma figueira perto do caminho. Acredito eu que Jesus já estava nas regiões de Jerusalém, e Jesus ali, ele avista uma figueira. Primeiro ponto, meus irmãos, Jesus, ele teve fome e ele perto do caminho. Acredito que ele já estava chegando em Jerusalém. Acredito que essa figueira estava em Jerusalém, porque Jerusalém representa o Éden. Jerusalém representa o Éden, o jardim de Deus. Quando Jesus vê essa figueira, ele se aproxima da figueira, e a Bíblia diz que, dirigindo-se a ela, achou senão folhas, não havia figos. Agora aqui eu trago a revelação. O que representa essa figueira sem figos? A árvore do conhecimento do bem e do mal, ela foi a porta de entrada para o pecado. Foi da onde, aleluias, o diabo tentou a mulher, tentou ao homem, e foi o que deu a porta de entrada. Por que deu a porta de entrada? Porque foi onde o homem quebrou o princípio de obediência a Deus. E quando eu vejo essa figueira sem frutos, eu vejo os frutos que foram comidos pela humanidade. Eu falo isso em uma visão espiritual e debaixo de uma revelação, fazendo aqui uma analogia. A humanidade comeu desse fruto, a humanidade desobedeceu a Deus, todos pecaram e não há um justo sequer. Quando Jesus vê que não há frutos senão folhas, deixa eu te falar uma coisa, nós sabemos que Adão e Eva, eles usaram a folha da figueira para fazerem roupas para si, mas o texto vai dizer ainda em Gênesis 3, Deus, ele vai arrancar a pele de um animal e ele vai fazer vestes para Adão e Eva, porque aquelas folhas não serviam para veste, mas a misericórdia de Deus, que matou um cordeiro, arrancou a pele do cordeiro e fez veste para ele, era como Jesus dissesse para essa figueira: as suas folhas não são mais úteis, as folhas da figueira não são mais úteis para cobrir a vergonha do homem. As folhas da figueira, porque um dia a folha da figueira cobriu a vergonha do homem, mas por pouco tempo, porque a folha é vulnerável, a folha se rasga, mas o cordeiro morreu para cobrir a vergonha do homem. Então Jesus, ele está dizendo: essas folhas não são mais necessárias, porque
porque eu vou morrer na cruz e eu vou cobrir com o meu sangue o pecado da humanidade. Oh, aleluias, louvado seja o nome de Jesus. Agora eu quero te dar mais uma revelação aqui. A Bíblia diz que Jesus olha para a figueira e diz que ninguém mais coma fruto de ti. Oh, aleluias, que ninguém mais tem essa porta de entrada para o pecado, porque eu vou trazer o perdão para os pecados. Aleluias, eu estou fechando a porta de entrada do pecado, então que ninguém mais coma fruto de ti. Meus irmãos, lá no capítulo 11 de Marcos, no versículo 13, diz que não era tempo de frutos. Lá em Marcos está falando do mesmo texto, mas lá detalha que não era tempo de frutos, não era tempo de figueira dar fruto. Será que Jesus era tão intolerante assim, ao ponto de olhar para uma figueira que não está dando resultado porque não é o tempo dela dar resultado, e ele amaldiçoa aquela figueira? Será que Jesus está sendo intolerante com uma figueira natural? Ou será que ele está fazendo uma alusão à figueira que Adão e Eva um dia comeram do seu fruto? Mas Jesus está dizendo: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Ele está fazendo uma alusão à primeira figueira, ou seja, aleluias, essa figueira que gerou. Ele não está falando da figueira natural, porque a figueira natural não podia gerar fruto naquela época. Jesus não estava sendo intolerante com a figueira natural, ele estava sendo intolerante com a figueira que representa aquela a qual Adão e Eva um dia pegaram do fruto. E quando Jesus diz: nunca mais ninguém coma fruto de ti, porque eu estou indo para a cruz, eu estou vencendo a morte, eu estou vencendo o pecado, e eu vou fechar a porta do pecado. Oh, aleluias, oh, glória a Deus. E eu quero dizer para você que provavelmente o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal era o figo. Mas deixa eu te falar uma coisa. Ah, apóstolo, então eu não posso comer mais figo? Não, meu irmão, você pode comer figo, você pode sim comer esse fruto. Como eu disse para vocês, eu acredito, o Senhor escolheu uma das suas árvores naturais, a qual ele criou, e ele falou: dessa daqui vocês não comam. Ou seja, para provar o homem por um período a qual o homem não conseguiu ser fiel. Mas graças a Deus por Jesus, que veio, amaldiçoou a figueira e disse: nunca mais ninguém coma fruto de ti. Amém, meu irmão? Que Deus abençoe sua vida. Deixa aí o teu like, deixa aí o teu comentário. E você que não é inscrito no canal, também se inscreve no canal para estar recebendo mais vídeos como esse, onde nós vamos estar postando toda semana um vídeo de um estudo revelado para te abençoar. Amém? Que Deus te abençoe. Shalom Adonai. Fique na paz do Senhor Jesus.